tutorial vamos analisar a motivação, uma das variáveis fundamentais quando abordamos o comportamento do consumidor. A motivação enquadra-se nas variáveis internas explicativas do comportamento do consumidor e ajuda-nos a compreender a energia que está na base da produção da ação, sendo, portanto, determinante na perspectiva da compreensão do comportamento do sujeito em situações de consumo. Importa, pois, que deste módulo façamos a retenção dos seguintes conceitos: o que é a motivação, o que sugere o termo motivação e qual a importância do seu estudo para o marketing. Porque é que no domínio do comportamento do consumidor aplicado a uma unidade que é aplicada à gestão de marketing, temos esta preocupação de analisar, de compreender o comportamento do consumidor. Na verdade, motivar é uma palavra que tem múltiplos significados. No nosso caso, e dentre todos estes, aquilo que mais nos importa é perceber como é que o indivíduo mobiliza a sua energia no sentido de aceder a um produto, a um serviço, a um determinado bem. A motivação é muitas vezes explicada por um conjunto de aspectos que ultrapassam aquilo que é lógico, e o filme que aqui vos apresento é um bom exemplo disto. Ora, vejamos. Com este filme, é claro, o impacto que a força, que a energia que o leva os indivíduos à ação pode ter. E é isso que se pretende exatamente representar quando se fala de motivação. A motivação, na verdade, é a energia que está na base da produção de um esforço, levando o organismo a superar eventuais obstáculos. No fundo, aquilo que nós fazemos ou que analisamos quando pensamos na motivação é a relação existente entre as necessidades do organismo e a percepção de objetos que podem satisfazer essa necessidade. E, portanto, a forma como o consumidor orienta a sua energia, orienta o seu comportamento em torno da satisfação de necessidades, dá origem a este conceito absolutamente determinante no domínio do comportamento do consumidor, que é a motivação. E, portanto, a motivação decorre daquilo que é o sujeito, ou seja, da cultura e valor, dos aspectos demográficos, da personalidade e estilo de vida, em interação com os contextos onde cada sujeito atua. E é aqui que podemos identificar o estado atual, composto por um conjunto alargado de necessidades inatas e de necessidades adquiridas, ou seja, necessidades que vão sendo desenvolvidas ao longo do ciclo de vida do sujeito. O sujeito orientará o seu comportamento em torno da satisfação dos seus objetivos, que são formulados tendo em consideração, por um lado, as opções disponíveis, por outro lado, as atividades de marketing.
Para explicar as necessidades do consumidor e as formas como elas se agrupam, nós vamos utilizar duas teorias. Uma primeira, que é uma teoria clássica, a teoria humanista de Maslow, embora com algumas limitações e com algumas críticas que lhe vamos fazer, e depois uma teoria mais atual, desenvolvida no domínio do comportamento do consumidor, que é a teoria de McQuire. Relativamente à teoria humanista de Maslow, com certeza todos vocês conhecerão, Maslow apresenta uma pirâmide de necessidades e diz-nos que as necessidades humanas, as motivações, se organizam segundo uma hierarquia de necessidades. Maslow apresenta essa hierarquia de necessidades, que é, aliás, o ponto mais frágil da teoria na circunstância atual, pois sabemos hoje que as necessidades não têm de ser necessariamente hierarquizadas. As necessidades mais básicas devem, na perspectiva de Maslow, ser satisfeitas para que o indivíduo possa considerar necessidades de nível superior. Na base da pirâmide estão as necessidades fisiológicas e no topo as necessidades de autorrealização, e Maslow considera também que todos os indivíduos têm um conjunto de necessidades que têm a ver com as predisposições genéticas e outras que decorrem dos processos de interação social. Portanto, nós vamos efetivamente olhar para a pirâmide, olhar para os 5 grandes grupos de necessidades, mas vamos considerá-lo numa perspectiva crítica, uma vez que esta hierarquização pode, na sociedade atual, não ter qualquer sentido. Esta é a pirâmide das necessidades e vejamos agora cada uma delas com mais detalhe. E, portanto, Maslow equaciona na base da pirâmide as necessidades fisiológicas, que são aquelas que são vitais para o ser humano e são aquelas também cuja satisfação assegura a sobrevivência. Obviamente que hoje nós, ao falarmos de necessidades fisiológicas, estamos a falar dos alimentos, naturalmente, mas de medicamentos, de alimentos com propriedades especiais, etc. Surgem depois as necessidades de segurança, isto é, as necessidades de sentir seguro, tranquilo e sem medo, protegido em relação às situações que são potencialmente perigosas, e também aquelas que têm a ver com a segurança e com a estabilidade, que é uma dimensão muito importante na sociedade atual, e aqui teremos produtos como seguros, poupanças, etc. As necessidades de afeto e de pertença, que têm a ver com as necessidades do sujeito de pertencer a grupos, de ser aceite, a amizade e o amor. E aqui os produtos serão seguramente o entretenimento, a roupa, os perfumes, o mobiliário, etc. Os mesmos produtos que podem satisfazer as necessidades de estima, ou seja, a procura de estima, de autoconfiança e de reconhecimento por parte do consumidor. Finalmente, as necessidades de autorrealização, que têm a ver sobretudo com a importância que tem para o sujeito o seu desenvolvimento, atingir objetivos, ir mais longe, o mais longe possível, a necessidade de obter êxito, de ter sucesso, e que pode ocorrer na educação, nos tempos livres, no desporto, etc. É possível, portanto, com base nesta teoria de Maslow, encontrar 3 tipos de motivos que conduzem o indivíduo à ação. Por um lado, os motivos biológicos, que são relacionados com as necessidades de cariz fisiológica, os motivos intrapsíquicos, que têm a ver com os sentimentos internos e com as decisões racionais do consumidor, e os motivos sociais, que estão relacionados com o envolvimento com os outros. Neste contexto, a abordagem das necessidades tem de ser uma abordagem tridimensional, onde se equaciona uma componente biológica, uma componente intrapsíquica e uma componente social. Vamos, portanto, olhar para esta abordagem de Maslow, aproveitando dela aquilo que tem de mais relevante e interessante, que é a estruturação das necessidades e a sua organização em torno destes 5 grupos, mas pondo completamente de parte esta lógica de hierarquização que efetivamente não tem impacto hoje na forma como o indivíduo organiza a maioria das suas necessidades. Ainda no domínio da teoria da motivação, surge a teoria de McQuire, que é uma teoria muito específica e muito orientada para a satisfação das necessidades dos consumidores. McQuire desenvolve uma classificação de necessidades mais específica do que a que foi desenvolvida por Maslow, sendo que esta teoria é uma teoria de cariz motivacional aplicado ao comportamento do consumidor.
E Macquarie apresenta dois grandes grupos de necessidades. As necessidades cognitivas, que têm sobretudo a ver com o processamento da informação, com a forma como o sujeito atribui sentido ao processamento da informação, e as necessidades de cariz afetivo, que têm a ver com o suporte emocional que o indivíduo necessita para se organizar e se sentir equilibrado. E dentro destes dois grandes grupos existem 6 necessidades diferentes. A necessidade de consistência, que tem a ver dentro das necessidades cognitivas, e deste lado do slide temos as necessidades cognitivas e deste as necessidades afetivas, e portanto a necessidade de consistência, que tem a ver com a necessidade que o consumidor tem de sentir que os seus comportamentos são coerentes, são consistentes, a necessidade de atribuir justificação às coisas, ou seja, a atribuição causal, de organizar a informação categorizando-a para ser mais fácil o processamento de toda a informação que está disponível, a necessidade de obter significado e de atribuir significado à informação com a qual ele lida, o consumidor, a necessidade de independência, ou seja, de tomar decisões de forma independente, sem pressões, sem influências, e, finalmente, a necessidade de novidade, que tem a ver com inovação, tem a ver com a necessidade de alguma variabilidade por parte do consumidor. Dentro do grupo das necessidades afetivas, começamos pela necessidade de autoexpressão. O consumo é uma forma de expressão, é uma forma do consumidor expressar aquilo que é muitas vezes uma extensão do próprio eu, e nesse sentido a autoexpressão surge como um garante dessa individualidade. Também, e na mesma ordem de ideias, a necessidade de defesa pessoal, que tem sobretudo a ver com a integridade que o consumidor tem necessidade de sentir, o suporte que lhe dá as escolhas que faz, tendo em consideração aquilo que são os seus valores mais determinantes, a necessidade de afirmação, isto é, de destaque, a necessidade de reforço, ou seja, de ver os comportamentos validados por outrem, a necessidade de afiliação, também designada como necessidade de pertença a grupos, e a necessidade de modelagem, isto é, a necessidade de reproduzir comportamentos que observamos. Este conjunto de necessidades permitem explicações muito mais detalhadas e pormenorizadas do que as explicações dadas por Maslow, embora no domínio do comportamento consumidor possamos procurar esta articulação de necessidades com base em diferentes modelos teóricos, e provavelmente uma primeira abordagem com base na teoria motivacional de Maslow e uma abordagem de maior detalhe com base na teoria de Macquarie ajudam-nos a ter uma maior rapidez de análise e uma mais eficaz análise do comportamento dos consumidores.